Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Nessa terça-feira, nossa primeira semana do tempo quaresmal, a nossa fé é alimentada. Nossa fé é alimentada pela palavra de Deus, que vai nos guiando. A nossa fé também é alimentada pela nossa oração. A primeira leitura de hoje do profeta Isaías vem nos dizer que assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi. A palavra de Deus, ela cai em nosso coração, a palavra de Deus alimenta o nosso coração, a palavra nos dá o sentido para a nossa vida, ela que vai permeando os caminhos e as nossas escolhas no nosso dia a dia. Alimentar-se da palavra de Deus é prover-se efetivamente da luz de Deus que nos dá os parâmetros no nosso dia a dia para que nós possamos encontrar o caminho da moralidade, o caminho do amor, da perfeição, da santidade, dessa presença de Deus que se coloca em nosso meio e, sobretudo, em nosso coração, para que nós possamos vivenciá-lo através da sua palavra. Jesus Cristo é a palavra, é o Verbo encarnado que se coloca em nosso meio para que nós possamos seguir o seu exemplo, seguir as palavras ao qual Cristo foi nos apontando o caminho que nos leva ao Pai, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida de Deus, e a palavra que Ele nos transmite é essa verdade plena de Deus que conduz o nosso caminho. Olhando o contexto de oração, a oração é o nosso encontro plenamente com Deus, o nosso encontro desse amor com Deus. Santo Afonso de Ligório nos dizia: é preciso que nos convençamos de que da oração depende todo o nosso bem. Da oração depende a nossa mudança de vida, o vencer das tentações, dela depende conseguirmos o amor de Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna. Quando nós não nos colocamos em sentido de oração, nós nos colocamos vazio, nós nos colocamos sem direcionamento, nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não ouvimos Deus que vai clamando no nosso dia a dia e vai nos fortalecendo, que a sua presença é essencial na caminhada da nossa vida. A sua presença é quem nos dá a força e a luz para que nós possamos caminhar, é quem nos reveste da armadura. Deus é a armadura do nosso ser, É Ele que faz com que nós possamos, diante das dificuldades, das tempestades da vida, do nosso dia a dia, Ele nos defende através dessa presença que nos instaura ou restaura em cada um de nós a presença do que é essencial. A oração aqui nos dá conforto, assim nos dizia São Padre Pio de Petreutina, o melhor conforto é o que vem da oração. Na oração nós nos sentimos em paz, no nosso encontro com Deus, num preenchimento desse Deus no caminhar da nossa vida. Santo Antônio de Pádua enfatizava: a oração precisa de uma atmosfera de silêncio, que não coincide com o desapego do rumor externo, mas é a experiência interior, que tem por finalidade remover as distrações causadas pelas preocupações da alma, criando silêncio na própria alma. Esse nosso encontro de silêncio, de contemplação, de amor com Deus, de ouvir a voz de Deus.
Assim, a oração, juntamente com a palavra, ela nos mune de um encontro com Deus, encontro de como seguimos a nossa vida e de uma luz que nos invade através da oração, de um Deus que se faz presente em nós, de um Deus que nós passamos a ouvir e um Deus que nos ouve. Um Deus que se faz presente nos envolvendo, um Deus que nos conduz, um Deus que é a nossa vida, um Deus que é a força do nosso caminhar. A todos um bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.